Começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos ainda nas características da fé. É o inciso 3º. Já vimos a fé é uma graça, vimos a fé é um ato humano, a fé e a inteligência. Estamos aqui. Já vimos o motivo de crer, agora estamos. A fé é certa. A fé é certa para irmos depois a fé procura compreender a fé e a ciência, para assim depois entrarmos na quarta característica da fé, que é a liberdade da fé. Vamos lá. Severina Rodrigues, boa tarde. Marli Domingos, boa tarde. Francisco Maria Carmelo, também Camelo, aliás, boa tarde. Deus os abençoe. Vamos lá. Número 157. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode medir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras. A razão e a experiências ou a experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. Vejam só que maravilha, não é? E quem diz isso é o doutor Angélico, São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, nos incisos 2, não é? Vejam como compreender isso, que a fé, mesmo ela obscura a luz da razão, ela é mais certa. Ela é mais certa. Primeiro, veja como nós estamos fazendo esse caminho. Vocês lembram da aula que nós vimos a pedagogia da revelação de Deus? Que o próprio catecismo diz que Deus se revela nos desdobramentos, e vimos as etapas do Antigo Testamento que Deus se revela e do Novo Testamento também. Porém, o Catecismo da Igreja Católica diz que o homem, a mente humana, a razão, a luz natural, como está dizendo agora, não é capaz de entendê-lo, de compreendê-lo totalmente. Veja. Então, a fé ela é mais certa, porque ela não é apenas humana, ela é divina, é um dado divino. E mesmo sem, veja, vermos, mesmo sem sentirmos ou, portanto, tocarmos, ela tem uma certeza e nos dá uma segurança. Por que isso? E para isso nós crentes, homens e mulheres que cremos, portanto, temos os auxílios de Deus, que é
a virtude da fé, mas a virtude também da esperança e a virtude da caridade. As coisas laboratoriais, as coisas, vejam, científicas, não é? As coisas que são precisas passar por uma investigação científica, bem como na NASA, pode trazer as suas fragilidades e nos deixar numa instabilidade de garantia. Mas nunca a fé nos deixa numa instabilidade de garantia, nunca nos deixa numa vulnerabilidade, veja, de uma segurança. Mesmo que nós tenhamos sensações humanas, que Deus não está nos escutando, que Deus não nos atende, que Deus portanto, está distante, que Deus nos abandonou. Essa sensação, por ser sensação, veja, psíquica, emocional, sentimental, é uma sensação falsa. Deus não nos abandona. E quem tem fé sabe cotidianamente disso, que Deus nunca abandona os seus. É isso que o número 157 está nos dizendo. A fé é certa. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que ela não decepciona. Não decepciona. Por quê? Porque ela nos traz a esperança. E a esperança nos faz esperar contra toda, veja, contra toda desesperança. Quando eu caio no desespero, quando eu mergulho no desespero, não é? Quando eu me sinto a fé fraca, a fé pequena demais, aí é que eu tenho que fazer atos de fé, cada vez mais. Atos de fé. E atos de fé, veja, nós temos o ato de fé, o ato de esperança e o ato de caridade como oração, para pedir mais fé, para pedir mais esperança, para pedir mais caridade. Se está me faltando a fé, a esperança e a caridade. E por isso não se iluda. Você não tem que entender todas as coisas. Você não tem que compreender todas as coisas. Nem tudo tem que passar pela sua razão, pela sua experimentação. Não. É fé porque eu me entrego. É fé porque eu consinto e me entrego. É fé porque eu espero no Senhor. E sei que esse Senhor é fidedigno. É o Deus da promessa. Ele cumpre na minha vida. E já levantou testemunhas, inúmeras testemunhas, milhares de testemunhas que já testificaram isso na minha vida. Vejam. Vamos avante. Número 158. A fé procura compreender. Ela procura compreender. É característico da fé, veja, o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs sua esperança e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará por sua fé, aliás, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. E aqui, né, a gente já pode dar uma pausa. A primeira procura da fé qual é? Procurar, veja, conhecer o autor da fé. Procurar conhecer a Deus, primeiramente. Não se perder, veja, nos milagres, nas curas,
nos prodígios, no fantástico. Não. Primeiro é conhecer a Deus. Conhecendo o que diz o Catecismo da Igreja Católica, olha, eu posso penetrar mais nos seus mistérios, ou seja, naquilo que ele está revelando e se dando conhecer. Porque naquilo que ele revela, ele se auto-revela para nós. Se auto-revela para nós. Então, a segunda procura é conhecer se de fato as revelações, as visões, as manifestações vêm deste Deus que eu procuro conhecer, que eu estou conhecendo. Ou se não vem do maligno, para nos confundir, vejam, para nos enganar. Ele é muito astuto. Ele usa de uma astúcia terrível para nos enganar. Vamos avante. A graça da fé abre os olhos do coração. Veja o que diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 8. A graça da fé abre os olhos do coração. E o coração aqui é como no sentido da mente, viu? No sentido da razão. A fé não apenas complementa, mas plenifica a razão natural, porque ela é divina, para uma compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do anexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério da revelação. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Por meio de seus dons. E aqui quem diz é a Dei Verbo número 5. Que nós já lemos, não foi? O número 5, ou não lemos ainda o número 5. Vamos ler o número 5. Diz justamente isso na Dei Verbo. Veja que é esta fé que nos leva livremente. O que diz a Dei Verbo? Que fala aqui, veja, a revelação acolhida com fé. A revelação acolhida com fé. Não é só com a luz natural da razão, senão não vamos acolher a revelação. O que diz? Vejam, a Deus que revela é devida à obediência da fé. Romanos capítulo 16, versículo 26, Romanos 1, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 10, versículo de 5 a 6. Por ela entrega-se o homem todo, livremente a Deus, oferecendo a Deus revelador o obséquio pleno da inteligência e da vontade, e prestando voluntário assentimento à sua revelação. Para prestar esta fé é necessário a graça divina que se antecipa e continua a ajudar, e o auxílio interior do Espírito Santo, auxílio requerido para mover e converter a Deus os corações. Abrir os olhos da alma e dar a todos a suavidade no assentimento e na adesão à verdade. Para entendermos cada vez mais profundamente a revelação, o Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé mediante os seus dons. Como Deus é misericordioso. Como Deus, veja, usa da sua compaixão. Porque Ele já nos deu a fé como dom infuso, veja, e continuamente vem nos dando a graça para que esta fé cresça. A força do Espírito Santo, para que a fé não diminua, mas, pelo contrário, nós cresçamos na fé,
para que cada vez mais as revelações se tornem claras aos nossos olhos, a luz também natural da razão, viu? Vejam. E para que isso? Para nos convencer que precisamos nos converter. O homem cada vez convertido é o homem que cada vez mais cresce na graça e, portanto, cresce na fé. Deu para entender a equação? Se você não é convertido, quer dizer que você peca muito mortalmente, e o pecado mortal rouba a graça, e sem a graça de Deus ninguém cresce na fé. E se não crescermos na fé, nós não podemos compreender os sinais prodigiosos, extraordinários que Deus coloca no cotidiano da nossa vida, porque não temos o olhar da fé para compreendermos. E até mesmo para aceitarmos, consentirmos que isso vem de Deus. Pois eu vos pergunto, meus queridos irmãos e irmãs, quantos sinais e quantas revelações nós deixamos passar, nós perdemos por não termos este olhar da fé, por não termos essa graça. Vejam, Deus que está se revelando cotidianamente, exageradamente, mas nós perdemos, porque a nossa fé é pouca, nós não temos fé suficiente para entendermos a revelação de Deus na nossa vida. Vamos avante. Não fique triste, não. Pelo contrário, peça, não é, na sua oração. Peça a graça, peça o Espírito Santo, peça para crescer cada vez mais na fé. E aí não desperdiçar nenhuma revelação, nenhum sinal de Deus na sua vida, na sua família. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Que maravilha, veja. Eu creio para compreender a luz da fé que me ajuda na razão natural, e a razão natural compreendo para melhor crer, para me ajudar mais na minha fé. Deu para entender? É o adágio de Santo Agostinho, o doutor da igreja. Esse homem brilhante, Santo Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona. 159. A fé e a ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, como está, viu? Não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra. Porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão, ou seja, nos deu sabedoria, nos deu entendimento, nos deu ciência, veja, e conhecimento. E Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Se foi Ele que nos deu, é boa a razão. É uma verdade, portanto. A verdade também da fé foi Ele que nos deu como um dom infuso. Veja, verdade com verdade não se contradiz. Não é inimiga. Não se conflituam. Vejam, vamos lá. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências procede de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo modo. Mas ainda quem tenta perscrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. E aqui é interessante que quem diz isso é o documento, a Constituição Gaudium et Spes,
no número 36. Veja. E é interessante que é o capítulo 36, o número 2. Né? É interessante o que o catecismo está dizendo aqui, com propriedade. Né? Quem procura a verdade com a luz da razão natural, mesmo que, veja, não tenha a intenção, não seja consciente, mas ele está sendo amparado pela mão de Deus, conduzido, portanto, para que chegue ao entendimento dessa verdade. Por quê? Porque a verdade é Deus. O próprio Jesus disse, eu sou a verdade. Mesmo sem o ateu saber, pretender, ser consciente, ele está buscando a Deus. Se ele busca a verdade, se ele se compromete com a verdade. Vejam, muito gostoso é o Catecismo da Igreja Católica. Vamos ler o número 6. Vamos ver o número 6 da Dei Verbo, que diz as verdades reveladas. Vejam, pela revelação divina quis Deus manifestar-se e comunicasse a si mesmo e os decretos eternos da sua vontade a respeito da salvação dos homens, para os fazer participar dos bens divinos que superam absolutamente a capacidade da inteligência humana. Este sagrado concílio professa que Deus, princípio e fim de todas as coisas, tornou-se inteligível pela luz natural da razão através das criaturas. É o que diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Mas ensina também que deve atribuir-se a sua revelação, poder todos os homens, mesmo na presente condição do gênero humano, conhecer com facilidade, firme certeza e sem mistura de erro, o que nas realidades divinas não é de si inacessível à razão humana. É o que o número, não é, 159 acabou de nos comunicar. Para dizer que está fundamentado na Constituição Dei Verbo. Veja, quantos fundamentos o Catecismo da Igreja Católica está edificado, está plantado. Isso, Yannick Clement diz, pois os estoicos buscam sumo bem através da ração humana. Vejam, Yannick, mesmo sem eles saberem, viu, terem a intenção que estão buscando, esse sumo bem, o mesmo sumo bem que Francisco de Assis descobriu, que disse que Deus era o seu sumo bem, mas eles estão buscando a luz da razão natural. É isso mesmo. Número 160 do Catecismo, a liberdade da fé. Existe uma liberdade da fé? Existe. E vamos ver. Veja, para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus, crendo por livre vontade. Crendo por livre vontade. É o livre-arbítrio, essa vontade que Deus coloca, não é, dentro da liberdade do homem. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. Veja que clareza e ao mesmo tempo que firmeza o Catecismo da Igreja Católica coloca, de uma sanidade e de uma serenidade incrível. Por quê? Porque ninguém pode, deixa agora eu ir para o popular, não é, empurrar de goela abaixo a fé, não é, na garganta de ninguém, na boca de ninguém. Eu vou sublinhar aqui, veja, o que diz com toda sanidade
o Catecismo da Igreja Católica. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. Vamos lá? Pois o ato de fé é, por sua natureza, voluntário. O ato de fé. Todos nós, pelo batismo, recebemos, vejam, recebemos a fé, infusa como dom. Mas o seu exercício, ao dado da razão, que aos 7 anos começa o dado da razão, e que também começa a criança, não é? Voluntariamente a pensar, a distinguir o bem e o mal, o certo e errado, a lei moral que foi colocado dentro, escrito no nosso coração, como vai dizer o Êxodo, veja, vai começar a descobrir, e esse ato tem que ser um ato livre. E tem que ter um ato voluntário, nem não involuntário. Nenhum pai, nenhuma mãe pode dizer, eu creio pelo meu filho. Veja. E aí podemos cair agora me desculpe, numa sinuca de bico, não é? E com isso os outros cristãos separados podem ter razão. E por que, padre, a Igreja Católica batiza crianças? Olha, porque se elas não sabem e elas são levadas, elas não escolheram os padrinhos, vejam, não é? Foram seus pais. Por quê? Porque enquanto de 7 anos para baixo, não é? Ela não tem o uso da razão, está como sendo filho, mas sobretudo está sob a tutela da responsabilidade, portanto, da fé e da graça na autoridade que foi dada aos pais. Foi, Yannick, tá vendo? Eu estava me perguntando o mesmo. E aqui tem a questão do 4º mandamento, viu, Yannick? Clemon, o 4º mandamento, honrar pai e mãe. E esse mandamento não é apenas um mandamento humano, mas é divino. E por isso que a desonra do pai e da mãe é pecado mortal. E se os pais não cumprem diante de Deus, a missão própria de criar e educar para Deus, na presença de Deus, eles, vejam, eles respondem diante de Deus. A infidelidade, o não cumprimento, a irresponsabilidade de deixar com que a própria pessoa, que é a criança, só depois do uso da razão, como os outros cristãos pedem e afirmam. Vejam? Não. Assim como os pais criam e educam, escolarmente falando, educacionalmente falando, no sentido do intelecto, veja, assim como os pais dão de beber e de comer para que os seus filhos não morram, também, não é? Não nutrindo na fé, veja, não alimentando na fé, não educando na fé, pode fazer com que a alma, claro que a alma não vai morrer, mas a alma pode ficar raquítica nessa linguagem humana que nós podemos usar, ok? Que é a sede de Deus, que é a morada do Deus Altíssimo. Deu para entender? E aqui, por isso,
Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Eita, como... Vamos lá, vamos terminar, viu? Com efeito, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela insistiu. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atraiu assim os homens. E quem vai dizer isso é o Desenig, número 11. Vejam, mas aqui é interessante que o catecismo também afirma que é a consciência. Veja, com isso os homens são obrigados em consciência. Em consciência. Criaste-nos, disse Santo Agostinho, para vós. E o meu coração está inquieto enquanto não repousar em vós. É a consciência. É a consciência. Tá certo? Nós, na consciência, somos obrigados por ela a nos voltarmos para Deus, a sermos de Deus, a nos consagrarmos a Deus, a sermos pertença de Deus, a sermos genuinamente na nossa natureza religiosos. Veja a sanidade, a autenticidade e serenidade que é o catecismo da Igreja Católica. Não esconde a verdade. Pelo contrário, nos faz conhecê-la, como é proclamada pela Santa Igreja Católica. Vamos lá, a necessidade da fé. Há uma necessidade da fé. E nós estamos aqui nas características, viu, da fé. A fé é uma necessidade. É o número 161. É necessário para obter esta salvação. A fé é necessária para a salvação? É. Ela é necessária. A virtude da fé é necessária para a salvação. Crê em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Veja. Quem crê e for batizado será salvo. E aqui é interessante duas dimensões. Porque a gente pode se perguntar, mas se é pelo batismo que eu tenho fé e começo a crer, como foi que Jesus disse crê e for batizado? Olha, o crer veio primeiro que o batismo, e for batizado será salvo. Crer aqui é a resposta do 160, crer, ou seja, ser levado pelos pais, ser levado por quem crê, ser levado por quem já tem fé. E é pela fé dos pais, que são os tutelares diante de Deus, para ser batizado. E aí passa a crer. E isso se passa a transmissão da fé. Veja, de geração em geração, como os antigos, que era verbalmente. E na nossa Igreja Católica, essa transmissão, além da catequese, isso que eu estou fazendo aqui, que é próprio do pároco, veja, o bispo é catequeta da sua diocese, e depois os párocos nas suas respectivas paróquias, e por delegação, os catequistas de batismo, de primeira Eucaristia, de crisma. Vejam. O pároco sempre tem que entender que ele é o primeiro catequista da sua paróquia. Por transmissão, mas também na recepção dos sacramentos. Na recepção dos sacramentos. E é interessante, vamos lá, vejam. Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Vai dizer Paulo a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E chegar ao consórcio dos seus filhos.
Ninguém jamais pode ser justificado sem ela, sem a fé, nem conseguir a vida eterna, se nela não permanecer até o fim. Mateus capítulo 10, versículo 22. Depois capítulo 24, versículo 13. Acredito que está muito claro, né, esse número 161. E aquilo que Jesus disse a Marta. Eu não te disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Olha, aonde se vê a glória de Deus? Não é apenas nos sinais extraordinários. Não é porque ele disse isso para introduzir a ressurreição de Lázaro. Mas onde fica a glória de Deus, senão nos céus? E quem está nos céus já está salvo, já tem a salvação, já é santo, portanto. Vejam. E Yannick Clement diz: o ser humano carece da fé, é uma coisa inerente a nós. Por isso que há tantos deuses. Sim, porém, Yannick, não é? Desde o Antigo Testamento você sabe que dos deuses só foi um único Deus. O único Deus. Foi hasteada a bandeira do Deus Javé, né, que foi escolhido, do único Deus. E isso, né, tem em toda a tradição, até chegar na encarnação do Verbo, como diz João capítulo 1, versículo 14. Né, que Jesus, o Filho do Deus único, veja, único, revela a face deste Deus verdadeiro. Não revelou a face dos deuses. E essa fé é inerente, veja, aspas, tá certo, Yannick? É inerente, aspas, porque, veja, se nós recebemos a fé como dom infuso, desde o início do catecismo estamos vendo isso, como dom infuso no batismo. No batismo. Sem esta fé, que é divina, o homem tem a capacidade, pela luz da razão, de entender. Por isso que os ateus, os gnósticos e agnósticos, eles dizem que não acreditam em Deus, mas acreditam no ser superior. Veja, um Deus que não tem nome. Acredita numa energia, não é, holística. Veja. Acredita numa força que equilibra o universo, mas não dá nome. O entendimento, e são doutores, PhDs. O entendimento da luz da inteligência, da razão, chega no máximo a essa sensação. Mas somente a fé, que é um dom infuso, repito, que é superior à luz da razão. É difícil para os filósofos entenderem isso e aceitarem os filósofos, né? Quem ia dizer isso para Kant, Immanuel Kant, não é? Quem ia dizer isso para Nietzsche? Quem ia dizer isso para Freud, os mestres da suspeita? Quem ia dizer isso para Karl Marx, que diz que a religião é o ópio do povo? Vejam, no máximo, a inteligência humana, à luz da razão, chega aqui. E a fé ultrapassa. Sendo as duas asas do cavalo alado que faz voar. Certo? Que faz voar. Que a ciência e fé. Fidei et ratio. Vamos avante. Estamos aonde? No número 100, a perseverança na fé é uma das características. Ele está aqui dialogando comigo. Yannick Clement. Isso quer dizer que a fé só tem significância se for infusa, sim. Sim, se for a fé religiosa, certo? A fé teológica. Se for a fé teologal, como virtude de Deus.
Isso o catecismo deixa claro, foi infuso. Agora, existe outro tipo de fé, que é a fé social, que é a fé solidária. Entendeu? A fé solidária. Você pode encontrar nas outras religiões, você pode encontrar nas outras expressões e seita, não é? Sem querer falar dos espíritas. Vejam, eles fazem muita caridade, mas eles não fazem pela fé a Jesus Cristo. Eles não fazem pela fé teologal. Eles fazem por uma fé social, uma fé antropológica, que acredita na humanidade. Certo? Mas não por Deus, fazer por Deus em favor dos homens. A nossa fé teologal é esta: fazer para Deus em favor dos homens. Essa é a fé infusa. Tá certo? A perseverança na fé. 162. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Veja. Yannick, você está com o catecismo da Igreja Católica? O número 162 já te deu a resposta. Jacira diz: o batismo é o sacramento comum a todos os cristãos. A Igreja administra-o segundo a missão que o Senhor lhe confiou. Ide, fazei discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, é bom que você compre, meu filho, ou você pode baixar, tá certo? O Catecismo da Igreja Católica. Porque a sua pergunta, eu não tinha nem lido ainda, não é? O número 162, a afirmação já diz: a fé é um dom gratuito de Deus que concede aos homens. Vejam, podemos perceber este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o bom combate com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. É 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 18 a 19. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que aumente. Ela deve agir pela caridade. Veja, e a caridade aqui, Gálatas 5, 6. Vamos ler o restante. Ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja. Veja, sendo a fé uma virtude de Deus que recebemos como dom infuso, não é? E depois as outras virtudes teologais, que é a esperança e a caridade. Caritas aqui no latim, não é? É o agape no grego, mas que tem duas dimensões de solidariedade, não é? E do amor. Do amor. E agora perceba que nessa fé teologal, que é uma virtude infusa, tem também as outras expressões da fé, que é a fé social e a fé antropológica na humanidade. De mútua ajuda, ajuda recíproca. Tanto é que os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 42 a 48, diz, no início da igreja, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria. E esse testemunho de dividir os bens, as coisas materiais, chamava tanto a atenção dos gentios e dos pagãos e dos judeus helênicos, que eles comentavam, vejam como eles se amam. A prática é diferente das dos judeus rabínicos, dos pagãos
libertos e dos gentios. Esse povo novo aí vive, veja, e partilha com alegria. Com alegria. É uma nova dimensão da fé. E esse testemunho foi que ajudou. Aquilo que era feito de graça, na gratuidade, pense comigo, hoje se tornou profissão. Nada contra, mas se tornou profissão. Não é? Aquilo que os cristãos faziam de graça. Por exemplo, vou dar um exemplo. Os 12 apóstolos, para se dedicar à oração e à pregação, eles constituíram 7 diáconos. Diáconos quer dizer serviço, ministros, aqueles que servem. Para que eles constituíram? Para, vejam, atender as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Fazer esse trabalho social como testemunho da caritas, da virtude do amor. Hoje, muitos trabalhos que a igreja na Idade Média fazia, nos tempos modernos e pós-modernos, se tornaram profissões. A profissão do cuidador, a profissão do agente de saúde, veja, do assistente social. Todas essas profissões eram feitas, não tinham nome, mas na prática era o mesmo serviço. Era o mesmo serviço. De cuidar das questões básicas e cruciais da sobrevivência existencial humana. Por isso que o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que fala da escatologia, escatom, os últimos tempos, na parousia, ou seja, a volta, a segunda volta de Jesus, quando ele vem como juiz para julgar, Mateus coloca o julgamento, né, nessa perspectiva, veja, da solidariedade. Na expressão da fé teológica, porque é feita por Deus, para Deus, nele, por ele e para ele, e aqui é a questão em Jesus Cristo, veja, mas se faz algumas perguntas. Eu estava nu e não me vestiste. Eu era estrangeiro e não me acolheste. Eu estava doente na prisão e não foste me visitar. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu estava com fome e não me deste de comer. Vejam. E vão perguntar àqueles que fizeram mesmo sem saber. Veja o catecismo da Igreja Católica disse, mesmo que não tenha a luz da consciência. Senhor, quanto foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que eras estrangeiro e nós te acolhemos? E Jesus vai dizer, quando fizeste ao mais, não é, menor, e aqui parece ser redundante, dos pequeninos. Quando fizeste aos mais necessitados. Veja, então nessa fé teológica, Yannick e Jacira, e todos que estão estudando, nessa fé teológica não nos falta nada. Houve uma distinção, mas as outras expressões de fé estão dentro dela. Porque quando Deus colocou em nossa consciência, em nosso coração, infusamente, Ele não coloca nada pela metade. Ele coloca plenamente. Sim ou não? Não é? Plenamente na realização. Vamos lá? Acho que dá tempo. E já é 2h30. Só este número aqui.
A fé começa na vida eterna. E aqui eu quero terminar porque esse número requer um pouquinho de tempo. E não vai dar, já terminou. A fé começa na vida eterna. Veja só. Começa na vida eterna. Então, meus queridos irmãos e irmãs, terminamos já 1 hora, né? 2h30, começamos 1h30, 2h30. Vejam, ficamos na última característica da fé. A fé começa na vida eterna. São 3 números para a gente entrar no artigo 2º, nós cremos. A fé mais coletiva, a fé mais comunitária. E quem não tem o catecismo da Igreja Católica, procure. Ou você compra, se você gosta do livro, ou você baixa, tá certo? Para adquirir, para a gente estudar até o texto. O texto é gostoso. Bem, tenham todos uma santa e feliz tarde. Espero por todos amanhã. Não se esqueça de evangelizar, não é? De fazer o bem, porque evangelho quer dizer justamente isso, boa nova, boa notícia. Compartilhe, curta e comente cada vez mais, para que assim a gente possa chegar ao entendimento, à luz da razão natural, mas à luz plena da nossa fé. Tchau, tchau.